Agora, continuando a nossa programação, a nossa última palestra do período da manhã, então vai ser a palestra de patrocínio da Varian, que vai ser o trabalho do físico médico no mundo empresarial. Essa palestra ela será apresentada pelo Lucas, e o Lucas possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, aprimoramento profissional em radioterapia pelo Hospital de Câncer de Barretos e mestrado em dosimetria pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Atualmente, ele trabalha como instrutor de aplicações clínicas na empresa Varian Medical System. Lucas, seja muito bem-vindo. A palavra Bom é dia. sua. Consegue me ouvir bem? Consigo. Perfeito. Muito bom, muito obrigado pelo convite do pessoal aí para conversar hoje. Não sei se alguém... Eu fiz alguma apresentação parecida com essa há um tempo atrás para o pessoal de Campinas, e eu quero fazer a mesma coisa, então vão mandando comentários, perguntas, assim, né, para a gente transformar isso numa coisa um pouco mais dinâmica, né, e tentar trazer vocês mais para perto aqui. Então, eu estou aqui onde eu trabalho, então essa é uma das salas que a gente tem aqui em Jundiaí para fazer os treinamentos. Essa sala em específico, como vocês podem ver aqui atrás, é a sala onde a gente faz os treinamentos relacionados diretamente à máquina que a gente tem, certo? Que a gente tem uma máquina da série C aqui, mas enfim. Então, eu queria fazer essa apresentação para vocês, fazendo mais ou menos um acompanhamento de um paciente num fluxo de tratamento de radioterapia e onde a gente pode ter os físicos médicos trabalhando numa empresa em relação a esse tratamento, certo? Então, tudo começa, na verdade, né, antes do paciente chegar na clínica. Então, o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto de contato de um físico trabalhando numa empresa com a comunidade, normalmente se dá através do marketing. Então, né, obviamente você tem um profissional de marketing que é especializado e tudo mais, porém, ele precisa da informação mais técnica, né, como apresentar o produto, o que o produto faz, para quem vai ser interessante esse produto. Então, a gente tem um físico, que seria um especialista de produtos, sabe muito sobre alguns produtos específicos, em que ele auxilia o pessoal do marketing justamente para falar, olha, isso vai ser interessante você mostrar, a gente tem esses clientes que estão usando esses produtos desse modo, então a gente pode colocar clientes que ainda não têm o produto em contato com clientes que já têm, para mostrar, tipo, olha que legal que eles estão fazendo, o que permitiu. Então, esse seria, digamos assim, o mais inicial dos contatos. Depois eu vou comentar mais ou menos em relação a como chegar até lá. Então, vamos primeiro só discutir os possíveis caminhos, né? Levando em consideração que agora o pessoal já conhece o produto, né, e quer adquirir o produto. Então, aí entra mais a parte de compras ou vendas, né? Então, na parte de vendas aqui na Varian também, nós temos a presença do físico médico. Também como um especialista de produto. Porém, esse especialista de produto, ele vai ter um foco diferente, né? Ele vai junto com o vendedor, não realmente para vender o produto, porque você tem um vendedor para isso que é treinado. Porém, para explicar como funciona o produto e como ele funcionaria na clínica. Então, por exemplo, o que você está querendo fazer com os seus pacientes? Quais são as técnicas que você quer fazer? O que você já tem? O que você gostaria de ter? Né? Então, você tentar encaixar a realidade da clínica nos produtos da empresa. Obviamente, também, o vendedor pode ser um físico. Então, uma vez que você está dentro de uma estrutura de empresa, você pode sair um pouco, digamos, da caixinha, assim, e deixar de ser físico, né? Falando de um jeito mais... né? Não que você vai deixar de ser físico, mas você vai deixar de trabalhar diretamente com a física. Então, a gente tem vendedores que são físicos, temos excelentes vendedores que são físicos, mas que, digamos, já estão mais com outro foco no trabalho. Então, vamos manter aqui o foco realmente mexendo diretamente com física. Então, o especialista de produto, ele vai dar subsídios
para você fazer aquela decisão, tipo, vale a pena eu comprar um algoritmo como o Acros, sabe? Que tipo de tratamento eu vou fazer? Eu vou ter um investimento, sabe? Você consegue ter essa discussão um pouco mais técnica com os clientes, né? Aí a gente chega no momento em que a gente fez a venda do produto, né? O cliente vai receber esse produto. Daí entra onde eu estou atualmente na Varian, a parte de educação. Então, a parte de treinamentos da Varian, a gente pode dividir em dois momentos: o antes ou durante a instalação e o depois da instalação e no momento que a gente vai começar os tratamentos. Então, antes ou durante, né, logo antes da instalação ou durante a instalação, alguém responsável da clínica, digamos assim, um físico-chefe, um técnico que vai ficar mais especializado em dosimetria, alguma coisa assim, vem até a gente, ou ultimamente a gente está fazendo isso num sistema virtual, porém, ele vai receber um treinamento especializado com a gente. Então, eu vou, né, esse é o meu trabalho, no caso, eu vou ensinar algo muito específico. Então, parte de comissionamento da máquina. O que é comissionamento da máquina? É você colocar todos os dados necessários dentro do sistema para você conseguir utilizar a máquina. Então, você criar um modelo da máquina dentro do seu sistema. A gente tem 3 cursos sobre isso. Daí, a gente tem cursos mais práticos. Então, como usar o software. Eu quero fazer um planejamento. Como que eu crio um planejamento? Como que eu, né, defino as estruturas dentro da imagem do paciente para eu conseguir fazer o cálculo, fazer análise de dose e tudo mais. Então, tem todos esses treinamentos, tanto com físicos, com técnicos, com dosimetristas, eventualmente até médicos acabam fazendo esses cursos, embora seja menos usual. A gente faz antes de começar a rotina clínica, porque daí essa pessoa treinada volta para a clínica deles, então a gente tira ele para, digamos assim, ele conseguir focar no treinamento e depois ele volta para a clínica e vai espalhar esse conhecimento dentro da clínica. Eu vi aqui que eu recebi uma pergunta do João. Tem estágio observacional? Tinha. A gente teve por 2 anos aqui estágios na Varian, não só na parte de educação, em várias partes, porém, quando entrou a pandemia, esse projeto ficou um pouco que on hold, né? Ele não teve mais estágios. Acredito que com o controle da pandemia volte a ter, porque a gente teve uma resposta muito boa, assim, tanto, né, o pessoal da Varian gostar de receber, quanto dos estagiários gostarem de fazer essas experiências observacionais. Então a resposta é sim, pero não está tendo agora, entendeu? Mas fiquem alertas aí, se eu ficar sabendo alguma coisa, eu envio para o pessoal das faculdades aí que estão entrando em contato com a gente, pode ficar tranquilo. Certo? Então eu estava falando da educação. Então a gente pode ter essa educação mais profunda, que os clientes vêm até a gente, que nem aqui onde eu estou na máquina, eu conseguiria dar uma máquina real para um cliente, mexer e ter esse primeiro contato, né, num ambiente que ele pode demorar quanto ele quiser para posicionar o paciente, que ele consegue realmente ter tranquilidade e supervisão para fazer a coisa e pegar, né, o que a gente chama de hora de voo, né, então pegar essa experiência já. Esse treinamento, pergunta da Ana, acontece para quais profissionais do serviço? Então, pode ser tanto o físico, quanto o tecnólogo, quanto o técnico, né, quanto o dosimetrista, e eventualmente o médico. Mas médico é mais incomum. Geralmente o médico ele vai fazer um treinamento mais clínico. Então, a gente tem algumas escolas clínicas, que aí normalmente são apresentadas por clientes, né? A gente contrata clientes para desenvolver um cursinho aí de alguns dias e mostrar a experiência deles, como que eles fazem, né? Não tanto para uma recomendação, mas mais para mostrar mesmo, tipo, olha, o que dá para fazer com o nosso produto e num serviço de referência, né? Olha, por exemplo, a gente tem lá nos Estados Unidos algumas escolas clínicas, aqui a gente tem ótimas escolas clínicas no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, então, em São Paulo também.
Então, essas normalmente ficam para os médicos e para os físicos, às vezes um técnico vai também. Esses nossos cursos aqui, geralmente, é mais físico e técnico. Certo, aproveitando, porque eu gostaria de entrar no time da Vale para a graduação. Ah, eu vou falar sobre isso depois. Essas últimas perguntas aí eu vou falando durante. Legal. Então, agora a gente tem um responsável muito bem treinado com a gente aqui, volta lá para a clínica, treina todo mundo, né? Fala, olha, eu estava vendo isso aqui e tal. Porém, antes deles começarem a rotina clínica, e no momento que eles começam a rotina clínica, eles têm a visita de outro profissional de treinamento, que seriam os applications. Que aí é alguém da Varian que vai até a clínica para ajudar a colocar a roda em movimento. Então, ele vai acompanhar lá o primeiro tratamento. Desculpa eu estar de máscara, que é nosso protocolo aqui da fábrica de usar a máscara, sempre. Então, o application, ele já vai passar informação para todo mundo, né? Ele vai juntar a galera, tipo, olha, é assim que faz, é assim que faz, é assim que você vai preparar o paciente, né, no sistema, é assim que você vai tratar, vamos tratar junto, sabe? Vamos lá, primeiro dia, vamos ver se está tudo certo, que é o que a gente chama de go live, né? Que vai começar realmente e vai ter alguém lá do lado acompanhando para ter certeza que vai tudo rolar do jeito mais suave possível. Uma diferença, digamos assim, pessoal entre o meu trabalho e os applications é que o meu trabalho, digamos assim, é mais fixo. Então, eu estou sempre aqui em Jundiaí. Já os applications, como eu falei, eles vão até a clínica. Então, o application hoje está no estado de São Paulo, amanhã ele está na Argentina, depois ele vai lá para o México, daí dele volta. Então, o application ele já é mais um caixeiro viajante, assim, ele já fica indo nas clínicas. Então, tem gente que gosta, tem gente que pode achar isso pessoalmente mais custoso, né? Digamos que quando você pensa no trabalho de físico mesmo, utilizando conceitos físicos, isso é o que a gente tem no Brasil. Então, o gerente desculpa, o especialista de produtos do marketing, de vendas, a gente aqui de educação e o pessoal de aplicação. Ah, são as únicas vagas que tem no Brasil? Não. Como eu já disse, uma vez que você entra na empresa, você pode virar um vendedor, você pode virar um gerente, você pode, por que não, virar até uma pessoa de marketing. Então, você pode ir para outros cargos, né? Isso seria uma porta de entrada. Eu citei aqui mais os serviços que realmente vão utilizar diretamente os seus conceitos de física médica. Mas aí existem algumas funções que a gente não tem no Brasil, mas também não estão completamente de portas fechadas para a gente. Tanto que a gente eventualmente ajuda, ou você pode até, existem profissionais aqui da Varian que foram para fora trabalhar com outros segmentos dentro da Varian. Então, por exemplo, os nossos materiais de educação, nós temos físicos que são, né, ficam lá em cima, tipo, o que tem de novidade no software, como que a gente vai atualizar os materiais de educação. Então, toda essa parte de backup do pessoal de educação e de aplicação são feitos por profissionais de física médica, né? Então, ele tem que ver como que você pode apresentar esse produto durante o treinamento, o que que muda, o que que isso pode mudar na rotina, como que é o melhor jeito de você mostrar isso para os nossos clientes. Então, a parte de realmente de standard and contents, né, que a gente chama, que é o pessoal que vai cuidar dos materiais de educação. E, obviamente, tem o pessoal que participa da criação de novos softwares. Então, a gente tem um físico, acho que ano passado, aqui do Brasil, foi para lá, está em Helsinki, fazendo parte de desenvolvimento de software. Tem hardware. Então, um tempo atrás, eu estava assistindo umas palestras aqui na empresa, que um físico lá da Europa também, que faz essa parte de modelamento das máquinas dentro do sistema, mas aí modelamento mesmo, sabe? Tipo, como que eu posso fazer para conseguir fazer esse cálculo? Como que eu posso levar de um jeito melhor em consideração as características do colimador multilâminas? Então, é uma coisa bem mais, eu diria que é quase acadêmica, assim, porque é bem aquelas pesquisas pesadas mesmo. E a gente tem os gerentes de produto,
que vão acompanhar a vida de um produto, que podem ser físicos, geralmente é muito interessante ter esse conhecimento clínico, né? Então, por exemplo, o nosso Eclipse, né, que é o nosso sistema de planejamento. Onde a gente está no Eclipse? Onde que a gente quer chegar no Eclipse? O que os clientes têm falado sobre o software? O que eles esperam do software? O que a gente pode melhorar? O que eles gostariam de ter de diferente? Ou você tentar, né? Tipo, o que eles nem sabem que eles podem ter ainda e a gente pode colocar isso. Então, também, né, esse aprimoramento do nosso software e dos nossos hardwares, tudo dos nossos produtos de modo geral, é um caminho bem interessante também e possível para os físicos médicos. Então, acho que a principal mensagem que eu tenho aqui, né, como o pessoal de radiodiagnóstico falou aí tudo, gente, tem muita coisa que dá para fazer. Vocês precisam ver o que chama atenção para vocês, o que vocês acham interessante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tipo, isso abre portas, sabe? Eu gosto de conhecer pessoas diferentes. Então, educação e aplicação realmente são coisas, bom, mesmo vendas, né? Você está sempre conversando com alguém. Você tem que desenvolver uma habilidade social, assim, que geralmente, né, vocês que estão fazendo física aí sabem que para a gente é difícil no começo, mas a gente sobrevive. Legal, daí tem uma pergunta aqui que eu não respondi ainda, mas que eu não respondi porque eu ia falar disso mesmo. Então, com relação a... Legal, quero entrar na Varian. Qual que é o caminho, né? Como que eu consigo chamar a atenção para entrar? Como, né, o professor que estava falando antes de mim aí falou, Renato, residência é sempre uma boa ideia. Então, se você vê que existe uma residência para o que você quer, então, no caso aqui, na radioterapia, né, a radioterapia, no físico médico, na radioterapia, a residência vai te dar um conhecimento importante e de enorme validade para qualquer coisa que você vai fazer. Tanto trabalhar na clínica, quanto eventualmente, se você quiser vir para uma empresa. Precisa? Não. Então, tivemos bons profissionais de física que não fizeram residência, trabalharam com a gente, né? Então, é possível. Porém, especialmente um cargo como o meu, por exemplo, que exige um pouco mais de conhecimento clínico, você fazer uma residência, você trabalhar na clínica alguns anos, te dá uma bagagem que vai te facilitar muito mais desenvolver o trabalho e, por consequência, chamar atenção para ser contratado. Pós-graduação é uma coisa muito interessante, mas eu acho que a residência, no modo que o Brasil evoluiu na radioterapia, eu diria que clinicamente na radioterapia é mais interessante você começar com a residência. Conheço gente que fez residência e mestrado ao mesmo tempo. Olha, eu bato palma para ela, porque ela é uma pessoa fantástica, eu acho que eu não daria conta mesmo. Eu fiz os dois, eu fiz a residência e depois fiz o mestrado. Não estou falando que é o melhor caminho, né? Cada um tem sua experiência de vida, cada um vai decidir o que é melhor para si. Às vezes o cara fala, eu já estou na faculdade, já consegui um mestrado, eu faço aqui, depois vou para né, para residência. Ok, acho muito válido. Mas eu devo dizer que clinicamente a residência tem um peso muito interessante, assim, acho que você vai ter oportunidades muito boas, né, e conhecer mais gente e estar na rotina mesmo sem necessariamente ter aquela responsabilidade de ser o dono da rotina, né? Você consegue estar dentro da rotina ainda como um aluno, como um estudante. Radioterapia ou radiodiagnóstico? A Varian, como ela é hoje em dia, mais interessante para a empresa são físicos da radioterapia. Amanhã, não sei. É uma empresa muito dinâmica, ela está sempre fazendo coisas diferentes, está sempre buscando avançar. Significa que um especialista em radiodiagnóstico não vai ter chance na Varia? Não, de modo algum, pode sim ter. Porém, geralmente, especialmente em cargos como o meu, alguém que passou pela rotina clínica da radioterapia é mais interessante,
Mas um vendedor, uma pessoa de marketing, aí às vezes até pode vir, porque você vai ter um conhecimento, por exemplo, a gente tem o OBI, que é o Onboard Imager, que é basicamente uma fonte KV que a gente tem na máquina, né? Você vai ter muito mais ferramental para discutir isso com um cliente do que alguém que estava na radioterapia, que conhece, estuda, mas não é especializado em radiodiagnóstico, né, sabe, raio-x e tudo mais. João, eu admiro realmente quem consegue fazer isso. Gente, eu vou começar a andar aqui pela sala, mas podem continuar mandando perguntas, eu só quero mostrar para vocês um pouco a nossa estrutura aqui. Então, aqui a gente tem uma região de console, né, de controle da máquina, parecida com o que a gente teria numa clínica. Então, obviamente, a clínica não teria essas televisões aqui em cima. A gente tem, porque como a gente tem, às vezes, múltiplos clientes, é ruim ficar todo mundo se cotovelando para ficar olhando numa tela de computador. Então, a gente colocou essas televisões em cima. Mas a gente tem aqui, né, a estrutura de controle dos feixes, de calibração dos feixes. Aqui é menos interessante, aqui são só alguns computadores. A gente tem aqui a estação de controle da máquina, a estação de comunicação entre a máquina e o sistema de verificação, a parte de imagens, a parte de controle respiratório e uma estação de suporte, que também, no nosso esquema aqui, ela é o nosso servidor de dados. Aqui a gente tem um expositorzinho de peças, né? A gente tem umas coisas legais aqui. A gente tem as câmeras de ionização da máquina, certo? Então, essa é uma câmera de ionização que fica no caminho do feixe. É uma câmera de transmissão. Se vocês repararem, ela tem 4 partes aqui e 4 partes aqui. Elas são encaixadas desse jeito. Então, você pode ver que uma vai controlar o feixe nessa direção, outra nessa direção, e aí, né, quando você integra esse sinal, você tem a medida de quanto de dose está chegando lá. A gente tem outras coisas, como o motor que faz a movimentação das multilâminas, a gente tem algumas válvulas, né, a main Thyratron e a dequeuing, a gente tem a fonte de geração de raio-x, então aqui que o nosso feixe de elétrons vai atingir para fazer, né, o Bremsstrahlung e criar os nossos fótons. Esse daqui é o nosso electron gun, que vai fazer a geração dos elétrons lá no começo do processo, né, que vai entrar aí no tubo acelerador e vai acelerar através das ondas eletromagnéticas. Vamos entrar lá na sala agora. Cadê aqui? Fernando. Senhor, não sei quem que ele está falando, mas acho que deve ser comigo. Rodagem pela clínica antes de tentar ingressar na Varia, ou seria melhor... Então, depende muito bem do que você vai fazer, Fernando. Tem algumas funções que ter a experiência clínica vai te deixar com, sabe, muito mais preparado para conversar com os clientes. Porém, algumas funções, isso se torna menos importante. Então, precisa passar pela clínica? Não. Mas dependendo do que você vai fazer, sem dúvida, vai ser interessante. Inclusive, eu acabei de perceber que eu fiz uma injustiça, eu esqueci de outra função de um físico dentro da Varia, que seria como helpdesk. Helpdesk é uma pessoa que vai ajudar os clientes com dúvidas de rotina. Então, se alguma coisa não está funcionando como deveria, ou se eles gostariam de fazer alguma coisa, mas não têm certeza como fazer, eles podem entrar em contato com a Varian através do 0800, e o pessoal do Helpdesk vai ajudar com dúvidas, com problemas, vai tentar solucionar qualquer coisa que eles tiverem ali. Então, eu esqueci deles, inclusive a nossa Helpdesk é a Érica, uma pessoa fantástica, eu tiro o chapéu, ela sabe violentamente muito de radioterapia. Então aqui a gente tem a nossa máquina. Vocês podem notar que a gente deixa ela sem a carenagem, né, sem as capas de proteção. E isso é sempre uma briga com o pessoal do marketing e de vendas, porque eles querem trazer aqui os clientes para mostrar a máquina toda bonitona, mas a gente de educação já acha que o bonito é diferente. O bonito é você ver por dentro e poder mostrar, tipo, olha que legal,
o tubo acelerador, deixa eu mostrar aqui. O tubo acelerador, a gente tem ali a região do hot deck, que é onde fica a electron gun, né? A gente tem a nossa fonte de raio-x aqui, a gente tem os motores do MLC. Então fica sempre essa briga, o pessoal do marketing, de vendas, querendo tudo montado, e a gente de educação aqui meio nudista, né? Gosta de mostrar tudo que tem por baixo da carenagem. Então, vocês podem ver que é uma sala grande, a gente não tem a parte de cima, que seria um gesso, alguma coisa assim, fica essa cara meio industrial, que é justamente para quem vier visitar, consegue ver como que tem que ser a estrutura para ar-condicionado, para o chiller. O chiller é uma estrutura que vai fazer refrigeração de água para, né, refrigerar algumas partes da máquina. Então, mesmo a sala ela é pensada para mostrar, tipo, olha, isso é mais ou menos o que você vai precisar na clínica. Como vocês puderam ver aqui também, a gente tem esse Phantom, que a gente usa nas nossas aulas, ele tem uns tecidos tipo ossos, assim, a gente consegue colocar tumores para localizar depois nas imagens, então a gente usa ele para colocar o pessoal para agir como se fosse um paciente, posicionar e ver tudo mais. Então, acho que o meu tempo aqui está quase acabando. Então, olha, gente, tem bastante coisa que dá para fazer como físico na empresa. Eu, particularmente, gosto bastante. Acho legal porque você sempre fica sabendo, tipo, tá saindo um aparelho novo, né? Se bem que às vezes a gente só sabe depois que saiu, igual foi o Halcyon quando lançou pra gente aqui. Mas aí uma hora ou outra você acaba sendo treinado nele também, então eu acho que tem uma dinâmica diferente da rotina clínica, né? Também vai ter suas peculiaridades aí, mas eu acho bem interessante, eu acho que vocês podem manter isso como uma opção para quem entrar na radioterapia. E não sei, vamos ver no futuro aí o que mais vai abrir para a gente de oportunidades aqui em Jundiaí. Acredito que, né, só tem a crescer aqui, então provavelmente muitas oportunidades vão acontecer. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Quer saber alguma coisa em específico? Ana, Pessoal, algum alguma comentário aí? pergunta? Aqui tem vários parabéns, Lucas. Acho que todas as perguntas que eu tinha, eu acabei indo tirando durante a apresentação pelo chat do YouTube mesmo. Muito interessante esse tour, vamos dizer assim, pelo centro de treinamento aí de vocês. Acho que dá desperta um interesse muito grande, principalmente para nós, assim, que talvez por conta da pandemia estamos um pouco mais longe, o pessoal que está nas aulas práticas e não conseguem estar dentro de um serviço ou até mesmo do hospital. Então, acho que é bem interessante. Também ver o equipamento desmontado, mesmo que por vídeo, é bem interessante, né? E já digo, quando controlar mais a pandemia, sintam-se à vontade de tentar marcar um dia de vir visitar a gente aqui. Vocês serão muito bem-vindos. Então, sei lá, se ano que vem vocês quiserem colocar um dia de visita aqui na Varian, acho que dá para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, entrem em contato. Deixa eu... se quiser colocar o meu contato para o pessoal aí, para quem tiver alguma dúvida também, o meu e-mail, mas é lucas.herbst, meu sobrenome, @varian.com. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim lá, assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo. Muito obrigada, Lucas. Foi muito interessante a sua palestra, a sua contribuição, esse bate-papo que tivemos. Acredito, o pessoal que tiver alguma dúvida, se não conseguir entrar em contato com o Lucas, mande no e-mail do Confian, a gente conversa com o Lucas, passa para ele e vai fazendo essa conexão. Muito obrigada também pelo convite dessa visita presencial. Com certeza, se houver possibilidade, estaremos aí.
Parabéns pelo congresso e continuem ativos como vocês estão, que vai ser muito bom para todo mundo, não só para vocês. Muito obrigado, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora a gente encerra o período da manhã. Voltaremos às 13h30 com a palestra da Maria Eugênia Della Rosa, Física Médica na Ciência de Dados. Então, iremos disponibilizar o link aqui no chat e também pelo e-mail. Muito obrigado e até mais.